Sou o professor Manuel Ribeiro Sebastião, estou aqui mais uma vez para falar daquelas que são as grandes diferenças existentes entre o IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, e o IPC, Imposto de Consumo. No vídeo anterior já estivemos a falar da base de incidência, uma primeira característica, uma primeira grande diferença, a base de incidência, aonde chegamos à conclusão que a base de incidência do imposto de consumo é bem menor em relação à base de incidência do imposto sobre o valor acrescentado. Hoje nós estaremos a falar sobre o aspecto cumulatividade, ou seja, estaremos a dizer que o imposto de consumo é um imposto cumulativo, já o imposto sobre o valor acrescentado acaba sendo um imposto não cumulativo. Então, para percebermos melhor isso, mais sensato seria se nós falássemos um pouco destes conceitos cumulativos e não cumulativos. Afinal de contas, o que são impostos cumulativos? Bom, os impostos cumulativos são todos aqueles impostos, todo aquele tipo de imposto que incide sobre todas as etapas intermediárias dos processos produtivos ou comerciais de um determinado tipo de bem, incluindo os impostos que já foram pagos anteriormente. Então, sempre que nós estivermos diante de uma situação em que estivermos a verificar um determinado tipo de imposto que incide em todas as etapas de um determinado processo produtivo, e aqui estamos a falar fundamentalmente desde o produtor ao fabricante, estamos a falar do grossista até mesmo ao retalhista. Se porventura tivermos impostos sobre impostos neste percurso, então estamos diante de um imposto cumulativo. E um exemplo típico deste imposto acaba sendo, então, o imposto de consumo. E o que são impostos não cumulativos? Impostos não cumulativos é aquele tipo de impostos que, em rigor, não incide sobre um mesmo imposto ou tributo pago ou recolhido em etapas anteriores. Ou seja, dentro daquele percurso, daquele ciclo de produção em que vai existir o produtor, o fabricante, o grossista e até mesmo o retalhista, as pessoas têm a liberdade de pagarem apenas os impostos merecidos, ou seja, não há aqui impostos sobre impostos. Em rigor, e tentando buscar o útil ao agradável, ou seja, tentando buscar um conceito jurídico relativamente à não cumulatividade, nós podíamos definir a não cumulatividade como sendo o direito que o contribuinte tem de compensar em operações futuras os tributos anteriormente pagos. Ou seja, se ele, a quando da aquisição de um determinado tipo de bem, ele tiver a pagar um determinado tipo de imposto, é dada a oportunidade a este mesmo comerciante, não é, de, em próximas ocasiões, ele poder rever este mesmo imposto. Então, quando nós estivermos diante de situações semelhantes à não cumulatividade, nós vamos encontrar alguns elementos tidos como fundamentais, a saber, os débitos e os créditos fiscais. Quando é que nós estaremos diante de créditos fiscais? Nós estaremos diante de créditos fiscais sempre que a nossa empresa tiver que adquirir mercadorias e ou matérias-primas. E por quê? Por uma razão muito simples. Porque a empresa, ao adquirir estes produtos, já aí estará inserido o IVA. E quando é que nós estaremos diante dos débitos fiscais? Nós estaremos diante dos débitos fiscais sempre que a nossa empresa tiver que emitir uma fatura ou vender um determinado tipo de produto. E por quê? Porque nós, ao vendermos o nosso produto operacional, porque nós, ao vendermos o nosso produto, nós estaremos também a imputar aí o IVA. Então, nós teremos um crédito fiscal, a quando
da recepção de uma determinada mercadoria, a quando da compra de uma determinada mercadoria, e teremos um débito fiscal a quando da venda de uma determinada mercadoria e ou matérias-primas. Então, há que se ver aqui a compensação. Então, haverá aqui a compensação. Porque quando eu adquiri a mercadoria, já entreguei uma parte do IVA ao meu fornecedor. Quando eu compro a mercadoria, eu paguei o valor da mercadoria e acabei pagando também o valor do imposto, do valor acrescentado. E agora, ao fazer a venda, ao emitir a fatura, eu estarei também a emitir um imposto de consumo ligeiramente maior. Então, far-se-á aqui a compensação. Ou seja, deduz-se o valor do imposto pago a quando da aquisição no valor do imposto que eu tiver a considerar na minha fatura, claro, a quando da respectiva venda. Então, aí a compensação, não é? E encontra-se o valor real que cada uma das empresas estará então a pagar. E aí então a razão, não é, de nós mais uma vez falarmos que juridicamente a não cumulatividade acaba sendo nada mais senão do que o direito que o contribuinte tem em compensar em operações futuras os tributos que este esteve a pagar anteriormente, ou até mesmo a quando da aquisição dos respectivos bens. Então, para fechar, estamos a dizer que uma outra grande diferença que existe entre o IVA e o imposto de consumo está no facto do imposto de consumo ser um imposto cumulativo e o imposto sobre o valor acrescentado ser um imposto não cumulativo. Bom, se gostar do nosso vídeo, não te esqueça de dar aí um gosto, e nós todas as sextas-feiras estamos no Belas Business Park a dar aulas, a dar formação sobre o imposto sobre o valor acrescentado. Obrigado e não te esqueça de colocar aí o seu gosto.